Que a paz. O início da gravação, Ademir, pode ficar tranquilo. Ok. Boa noite a todos, gente. Que a paz de Jesus esteja conosco nesses momentos. Eu peço a todos para fecharmos nossos olhos materiais e assim, calma e lentamente, nós vamos abrindo os olhos da alma, tentando colocar em nossa tela mental a figura de Jesus, nosso amigo, nosso irmão, o nosso mestre. Ele que é o médico das nossas almas. E segundo Joana de Ângeles, o maior psicoterapeuta que a Terra conheceu em todos os tempos. E assim todos, amparados e protegidos pelo magnetismo do Cristo, através dos seus mensageiros, que sempre nos amparam, nos protegem nestas reuniões, nós vamos até o nosso Pai Criador. Senhor, Criador da vida, Pai de amor e bondade, de justiça, de luz, misericórdia e sabedoria. Aqui estamos, Senhor, um punhado de criaturas que cremos em vós. E rogamos da vossa bondade, da vossa misericórdia, a proteção necessária para a nossa reunião desta noite. E assim, Senhor, agradecidos por tudo que recebemos das tuas mãos bondosas, misericordiosas, pedimos a tua permissão para iniciarmos a reunião de hoje. Graças a ti, graças a Jesus e graças a esses amigos amorosos que nos amparam. Que assim seja. Bom, pessoal, o tema hoje é a respeito do capítulo 1 do nosso Evangelho. Jesus destruiu a lei, só que aqui Jesus fala que eu não vim destruir a lei. E ele diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente até o último J e um só ponto. Até um único J e um só ponto. Isso é de Mateus. Mas a qual lei Jesus se referiu nessa passagem? Porque naquela época em que Jesus fez a sua pregação, o ano 30 ao ano 33, a lei vigente para os judeus era a lei de Moisés, que era representada pelo livro que eles chamam de Torá, que compreende 5 capítulos e que os cristãos chamam de Pentateuco. São os primeiros 5 capítulos, os primeiros 5 livros do Velho Testamento. O primeiro é a Gênesis, que trata da criação, da formação da Terra e do mundo, dos mundos, né? O segundo, o Êxodo, que trata da libertação do povo judeu que estava cativo no Egito na época de Moisés. O terceiro é Levítico, que trata do sacerdote, depois Números, que fala do recenseamento lá dos judeus, e por último, Deuteronômio, que trata de uma nova lei. Então nós temos que começar para falar da lei que Jesus não veio destruir, ou será que ele destruiu? Nós temos que falar um pouco de Moisés primeiro. Mas antes de Moisés, nós vamos abordar um profeta que é citado no nosso Evangelho várias vezes e é um dos maiores profetas do judaísmo. É o chamado pai Abraão, que é tido como o pai da fé. Por que ele é tido como o pai da fé? Segundo as próprias palavras de Abraão, ele recebia instruções diretamente de Deus. Mas dentro da doutrina espírita, nós sabemos que Deus é muito ocupado, não é? Então, o governador espiritual do nosso planeta
é que provavelmente passou essas instruções para o Abraão. E esse governador, nós sabemos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele seguia fielmente as instruções divinas, vamos dizer assim. E a instrução era para que ele largasse a sua cidade. Ele nasceu na cidade de Ur, na Caldeia, que hoje é onde nós temos o país, o Iraque, para ele ir em busca da chamada Terra Prometida, Canaã. E isso foi quando ele tinha já, segundo as escrituras, já 70, 75 anos. E ele foi com a esposa Sara, com algumas criadas, serviçais, e um sobrinho, filho de um irmão seu. Bom, passaram-se os anos, diz que a mulher dele não podia ter filhos, né? Ela era infértil, e ele teve um primeiro filho, a partir dos 100 anos, com 100, 105 anos, com uma criada chamada Agar, ou Agar. E esse filho chamou-se Ismael. E para nós aqui, nós brasileiros, ele tem uma importância fundamental, porque ele é o protetor espiritual do Brasil. E isso foi dado a ele, essa missão de protetor espiritual, 3.300 anos depois, porque Abraão viveu mais ou menos, as datas não são precisas, tem várias informações de datas que se conflitam, mas mais ou menos ele viveu de 1.800 a 2.000 anos antes de Cristo. Abraão seria a 21ª geração depois de Adão. Então, o Ismael foi chamado por Jesus na época do descobrimento do Brasil. Houve uma reunião no plano espiritual, reunião dirigida pelo próprio Cristo, e vocês poderão ver isto no livro do Humberto de Campos, o Irmão X, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E Jesus chamou, então, Ismael, no ano de 1500, então, se a gente somar 1.800 mais 1.500, dá 3.300 anos depois do nascimento, mais ou menos, de Ismael, para ele ser o responsável pela parte espiritual aqui no nosso país. Bom, é importante nós falarmos isso, porque no final nós vamos abordar um pouco sobre o Ismael. Depois do Ismael, o Abraão acabou engravidando a esposa, a Sara, e teve um filho chamado Isaac. Depois Isaac se casou e teve um filho chamado Jacó, que é uma história, acho que conhecida de todos. E Jacó teve 12 filhos, com 2, 3 mulheres. E desses 12 filhos, os 2 mais jovens foi da mulher que ele mais amava, Raquel. E um deles chamava-se José. E o José é conhecido hoje como José do Egito. O José era muito invejado pelos seus irmãos e foi vendido pelos irmãos a um mercador de escravos. E, depois de muitas idas e vindas, ele acabou chegando no Egito. E, por força de algumas circunstâncias, de coisa do destino, não é? Já estava previsto para ele essa missão, ele acabou caindo nas graças do faraó daquela época. E, por causa da sua mediunidade, ele conseguia desvendar os sonhos que o faraó tinha. E num desses sonhos, o faraó teve um sonho que ia passar, teve um sonho e ele desvendou o sonho da seguinte forma, que iria passar na região 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez, iam passar fome, ia ter problemas com o tempo, e os alimentos iam faltar. Então, ele desvendou esse sonho e preparou o Egito para essa época de falta de alimentos. O faraó ele caiu nas graças do faraó e tornou-se o principal conselheiro do reino, quase que uma espécie de primeiro-ministro lá do faraó. Mais tarde, os seus irmãos estavam passando necessidade na sua terra, na época já da escassez, e vieram até o Egito. E, por intervenção do José, o faraó permitiu que os judeus, aquelas 11 tribos, né? Porque a 12ª tribo seria o José. Então, aquelas 12 tribos de Israel que se formaram através dos filhos de Jacó,
vieram morar no Egito como convidados, mas depois começaram a crescer lá dentro, se multiplicar, e aquelas 12 tribos, que eram compostas de 12 famílias, com pais, avós, filhos e netos, começou a ter bisneto, tataraneto, aumentou tanto que começou o faraó seguinte, os seguintes, se aborreceram com isso, começaram a ter problemas e acabaram escravizando os judeus. E eles se tornaram escravos. Então, agora nós vamos entrar no Moisés. Moisés, então, nasceu no Egito e foi criado por uma filha do faraó do seu tempo. E ele era um missionário divino, também enviado, como Abraão, enviado por Jesus para preparar a vinda futura do Cristo. E quais eram as missões do Moisés? A primeira missão era fazer com que o seu povo tornasse a crer no Deus único, no monoteísmo que Abraão tinha estabelecido. Porque eles ficaram muito influenciados pelos egípcios, o deus Amon-Ra, que era representado pelo Sol, Osíris, a sua esposa Ísis, e assim por diante, e acabaram perdendo aquela crença no Deus único. E Moisés, então, teve uma das missões era essa. E a outra missão, tão importante quanto, era libertar o povo judeu do domínio dos egípcios. E a história conta daquelas 10 pragas que Deus teria mandado para o Egito, porque o faraó não queria libertar os judeus, porque eles estavam como escravos fazendo as construções ali. Então, eles tinham interesse em uma mão de obra gratuita, só pão e água lá e dormitório, né? Estava muito tranquilo para o faraó, e por isso ele não queria libertar. E depois das 10 pragas que vieram, a última foi a morte dos primogênitos, o faraó achou melhor que eles fossem embora. Então, Moisés começou a empreitada de liderar o seu povo nessa viagem que demorou 40 anos, atravessando o deserto, o Mar Vermelho. Imaginem vocês, um homem só liderando um grupo de 12 tribos, cada tribo, sei lá, com 300, 400 pessoas. Então, nós temos 4, 5 mil pessoas andando pelo deserto, atravessando o mar, e toda aquela epopeia que foi essa viagem. Uma criança que tivesse, na época, no Egito, 1, 2 anos, chegaria na Terra Prometida com 42, 43 anos. Criaturas com 35, 40 anos morreram no caminho. Muitos nasceram e praticamente uma geração inteira foi extinta e uma nova geração, liberta dos vícios dos antigos, chegou na Terra Prometida. E o próprio Moisés morreu um dia antes de alcançar a Terra Prometida. Agora, o que começou a acontecer naquela época? Imaginem vocês, nós que somos pais e mães aqui na Terra, com 1, 2 filhos, 3, às vezes 4, hoje é difícil, né? Alguém com 4 filhos, a dificuldade que nós temos para educar, para criar uma criança na juventude, quando chega a adolescência, aquela fase de rebeldia, depois a juventude com medo das drogas, pedofilia, abuso sexual, influências e tantas coisas que a gente receia com os nossos filhos e netos, né? Agora, imaginem um homem sozinho lidando com 12 tribos, com 300, 400 pessoas, cada tribo, 4 mil, 5 mil pessoas, atravessando uma região inóspita, as dificuldades que ele enfrentou. Começou a haver roubo entre as próprias, dentro de uma mesma tribo, uns roubando o outro, matando, traindo mulheres com homens, com marido e outras, e entre as tribos, entre elas, quer dizer, virou uma anarquia completa. Então, o que aconteceu? O que Moisés, inspirado, o que ele fez? Estabeleceu uma lei civil, um código de conduta, que isso está tudo escrito nas Escrituras, está tudo de forma clara, escrito lei por lei, as leis que Moisés estabeleceu. Mas, resumindo todas essas leis, nós podemos falar numa frase só. Amar ao próximo
e aborrecer ao teu inimigo. Olho por olho, dente por dente. Esse é um resumo de todas essas leis. E nessa de olho por olho, dente por dente, eu acho que vocês todos já ouviram, tem aí um dos filósofos que anda na mídia atualmente, né? Tem uns 3, 4 aí que estão sempre falando, ele fala que esse olho por olho, dente por dente, vai acabar todo mundo cego, né? Mas, então, ele estabeleceu essas leis, e também naquela época, durante a trajetória, durante essa viagem, Moisés foi intuído para subir no Monte Sinai, que ele ia receber as leis de Deus, diretamente do Senhor, de Deus, né? E nós entendemos na doutrina espírita que quem transmitiu essas leis para Moisés foi o próprio Cristo. Então, os 10 mandamentos são as leis divinas. Então, estas leis, Jesus não veio derrubar, não veio destruir. Então, vamos agora chegar na parte do Cristo. O Cristo veio 1.300 anos depois de Moisés, não é? Mais ou menos. Moisés, segundo algumas informações, teria vivido 120 anos. Teria nascido em 1391 a.C. e morrido em 1271. O Abraão teria vivido 170, 180 anos. Vai ver que naquela época o tempo contava 12 horas, já era um dia inteiro, né? Mais ou menos. Então, Jesus não veio destruir a lei de Deus, mas veio modificar e alterar completamente as leis civis impostas por Moisés naquela época. Uma das coisas que Moisés tinha estabelecido, uma das regras, é uma lei que foi depois, que serviu depois para os adversários da nossa doutrina usarem contra os princípios da doutrina espírita. Porque começou a haver também, além de todos os problemas que eu já citei, começou a haver também muitas comunicações mediúnicas. Imaginem vocês, atravessando o deserto, debaixo daquele calor, debaixo de tantas confusões, de tanta briga, de tanta desunião, de tantas traições, quais eram os espíritos que se comunicavam com os médiuns nas comunicações? Espíritos trevosos, quase todos. Então começou a haver muitos processos obsessivos. E Moisés, um médium bastante apurado e um emissário divino, o que ele fez? Ele proibiu as comunicações. Mas os adversários da doutrina espírita entendem isso e repetem que essa proibição das comunicações como Deus proibiu o espiritismo. Eu me lembro aqui na minha casa mesmo, às vezes, vinha aqui testemunha de Jeová, e eu dizia que era espírita, né? A primeira coisa que eles falavam é que Deus proibiu o espiritismo, amaldiçoou o espiritismo, coisas desse tipo. Na verdade, Moisés apenas proibiu as comunicações durante aquela viagem, né? Mas veio o Cristo, 1.300 anos depois, mais ou menos, e alterou, destruiu praticamente as leis civis. Duas expressões que Jesus usou que deixaram os fariseus, os saduceus, os donos da verdade, lá os donos do poder, completamente enlouquecidos. O perdão das ofensas e o amor aos inimigos. E Jesus disse mais, que o sacrifício mais agradável a Deus era justamente sobre os pontos vitais que dominavam na época os fariseus, principalmente. Era a luta contra o orgulho e o egoísmo. E Jesus disse mais ainda, denunciou os excessos dos cultos exteriores, não é? O sacrifício dos animais, o abuso e a expoliação que aqueles principais faziam contra as viúvas, contra os deserdados da sorte e tudo mais. E o Cristo veio nos prometer naquela época que nos traria, nos mandaria no futuro
o chamado Consolador. Então, ficou na história, dentro do Evangelho, né? O Consolador prometido. E o Cristo disse que esse Consolador viria reforçar tudo o que ele havia dito, iria esclarecer alguns pontos que talvez não tivessem ficado muito claros, e disse que esse Consolador ficaria eternamente conosco. Muitas criaturas, especialmente os adversários do Espiritismo, estão esperando esse Consolador ainda. Só que Jesus disse bem claramente, e quando Cristo fala alguma coisa, ele não fala nada para ouvir o som da própria voz. Jesus, tudo que fala tem um endereço certo e tem uma finalidade, um objetivo. E quando ele fala que esse Consolador ficaria eternamente conosco, ele está deixando muito claro que esse Consolador não pode ser uma criatura humana, não pode ser um ser humano. Porque um ser humano, hoje, já pode ser que tem gente vivendo 105 anos, Niemeyer viveu 103, 104 anos, um dia morreu um camarada com 110, tem gente com 120, pode chegar, sei lá, 130, agora com a saúde melhor, mas ninguém vai ficar para semente, nós sabemos. O corpo vai estragando, vai se deteriorando e um dia vai desencarnar. Então, um consolador para ficar eternamente conosco não pode ser um ser humano. E justamente o Espiritismo preenche todos os quesitos para ser esse consolador prometido. E vem nos mostrar, através dos processos reencarnacionistas, o processo de evolução. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos hoje tratando desses assuntos? Nós estamos buscando conhecimento, estamos buscando espiritualidade, estamos buscando evolução espiritual. Agora, quando nós falamos em reencarnação, a gente nasce, vive, morre, depois nasce outra vez, vive, morre, e assim sucessivamente. Até chegar a um ponto, como nós aprendemos na doutrina, que não será mais necessário reencarnarmos. Seremos espíritos perfeitos. Mas e aí? O que nós vamos fazer com a nossa perfeição? É uma pergunta que muitos nos fazem, né? Eu vou dar um exemplo para chegar no ponto. Quando, por exemplo, uma mulher, uma sexta-feira, como hoje, por exemplo, faz um bolo de chocolate com uma cobertura de chocolate gostoso, né? Já jantaram, não? Seria com um cafezinho, né? E no sábado, vem aí os filhos com os netos e tal, e almoçam aqui todos, e depois a vovó vai servir o bolo de chocolate. E uma das netas fala: "Ô, vovó, que delícia esse bolo. Essa vovó vai ficar feliz da vida." Primeiro, porque agradou a neta. Qual é a coisa mais importante depois de uma certa idade? São os netos. E ver um neto feliz, não há coisa mais deliciosa do que isso. E segundo, o elogio que recebeu porque fez um bolo. Então, aquele trabalho realizado, que gastou tempo, energia na sexta-feira, no sábado teve essa recompensa, essa alegria de ter feito um trabalho que agradou a todos. Um marceneiro que ganha a sua vida fazendo móveis, cadeiras, mesas, etc., armários, ele caprichou no aniversário da esposa, fez uma mesa especial e trocou a mesa da sala de jantar. Foi elogiado pela família inteira. Aquele marceneiro ficou feliz da vida, porque realizou um trabalho que trouxe uma satisfação pessoal. Uma médica que tem aí um caso de um parto grave, que está com perigo de morte da criança que vai nascer e da mãe que está para ter aquela criança. E ela faz a cirurgia e sucesso. A criança nasce perfeita, com saúde, a mãe passa bem, uma maravilha. E, por último, o mais sofrido dos trabalhadores da nossa terra, o menos reconhecido, os professores. O professor se mata o ano inteiro
para ensinar seus alunos, e slide, computador, internet, e projeções, e exercícios, e provas e tal. Chega no fim do ano, o exame final. Média dos alunos, 9. Não teve ninguém com menos de 8. Média final foi 9. Esse professor vai ficar com um sorriso até o fim do ano, porque ele realizou o trabalho. A recompensa do professor é ver que seus alunos aprenderam. Não é? Agora, imaginem vocês, Ismael. Ele nasceu mais ou menos 3.300 anos atrás. Quando chegou, aliás, perdão, nasceu em 2000, mais 4.000 e pouco anos atrás, né? 1.800, 2.000 anos antes de Cristo. No ano de 1.500 depois de Cristo, então dá 3.300 mais ou menos. Ele foi chamado para uma missão, protetor espiritual da pátria do Evangelho, o coração do mundo, que seria onde Jesus depositava as suas maiores confianças para a divulgação dos seus ensinamentos. Vejam que missão maravilhosa. E eu acho que isso está reservado para nós no futuro. Nós temos, segundo a astronomia, nós temos aproximadamente 17 bilhões de galáxias. Cada galáxia, mais ou menos em média, tem 100 trilhões de astros. Isso dá um total de 17 sextilhões de astros no planeta, no universo. Isso que são conhecidos e cada vez estão descobrindo mais. Quer dizer, que tem trabalho para todos os 7 bilhões. Quer dizer, agora vai embora, muita gente vai para um plano inferior, né? Até que eles cheguem à perfeição, mas um dia vão chegar também. Espero que a gente consiga aí permanecer na Terra, né, gente? Mas tem trabalho para todos. Então, tem planeta, tem astro, tem cidade, tem estado, para todos nós sermos designados para essas missões. Então, eu acho que o destino de um espírito, quando alcança a perfeição, é o destino que teve o nosso irmão Ismael, protetor da pátria do Evangelho, coração do mundo. Era isso, minha gente, que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha servido para alguma coisa. Nós vamos agora, então, fazer o nosso encerramento. Eu peço a todos para novamente fecharmos os nossos olhos materiais e assim nós vamos abrindo os olhos da alma, colocando novamente em nossa tela mental a figura de Jesus, o nosso Mestre. E assim, amparados pelo amor do Cristo, pelos seus mensageiros, nós vamos imaginando no local onde nós estamos, cada um no seu lar, uma bandeja prateada. E nós vamos, unidos pelo mesmo propósito de servirmos, emitindo e projetando para dentro desta bandeja pensamentos e sentimentos de alegria, de coragem, de força, de saúde, de fraternidade. E esses espíritos amigos, nossos protetores, nossos irmãos, nós rogamos a eles para levarem essas energias para todo o canto do nosso planeta, onde haja dor e sofrimento, tristeza e amargura, depressão, nos hospitais, para os nossos lares, onde estão os nossos entes queridos, para todos aqueles que estão passando necessidade nesse instante, especialmente em nossa terra, onde nós temos tantos desempregados, tantas criaturas no estado da miséria total. E nesse instante, minhas irmãs, meus irmãos, eu peço a cada um de vocês mentalizar uma criatura
do vosso grupo de relações. Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um parente, um filho, companheiro de trabalho, um vizinho, pode até mesmo ser um inimigo nosso, mas que seja alguém passando por sofrimento doloroso. Talvez a perda de um ente querido, talvez o desemprego, a fome, a miséria, a tristeza profunda, a depressão. E vamos imaginando esta criatura, onde quer que ela possa estar nesse instante, e vamos estabelecer um canal de comunicação entre nós e esta pessoa. Imaginando que da nossa fronte parta um tubo que na outra ponta alcance a fronte desta pessoa. E pelo nosso extremo, nós vamos emitindo e projetando pensamentos e sentimentos de bom ânimo, de coragem, de força, de saúde, de solidariedade. E neste instante, imaginemos que nós pudéssemos nos aproximar desta pessoa. Como fazia sempre o nosso irmão Bezerra de Menezes, vamos abraçar esta criatura. E neste abraço amoroso, puro, fraternal, vamos doar a esta criatura aquilo que julgamos que ela mais precisa. Graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos ainda pelos nossos irmãos cujos nomes foram escritos no chat desta reunião, para que todos, sem exceção, sejam atendidos na medida da sua necessidade, em nome de Jesus. E lembrando de Jesus, nos últimos momentos da sua vida aqui na Terra, sabedor do sofrimento que o aguardava, o Cristo, naquela madrugada, foi em busca do amparo do nosso Pai Criador. E naquela noite, Jesus nos trouxe uma poesia em forma de súplica. E esta poesia vem sendo recitada há muitos, muitos anos. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que nós também fomos capazes de perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, contudo livra-nos de todos os males, pois que teus são o poder, o reino e a glória para sempre. E assim seja, graças a Deus.